Gravando. Vamos lá. Boa noite para todas. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre, eh, sobre a interpretação dos sonhos do Freud, tá? Agora que nós entraremos, né, na fase 2 do livro, aonde nós vamos estudar mesmo, né, os sonhos, tá? De maneira psicanalítica. Nós vamos agora aqui né, o que a gente chama de primeira grande obra do Freud, aonde ele vai estar aqui nos apresentando o que é a psicanálise, nos apresentando o que é trabalhar com o inconsciente, nos apresentando a perspectiva de como, além do trabalhar com o inconsciente também, como que os sonhos eles são fundamentais para um processo analítico. Não sei se vocês já estão atendendo dentro da perspectiva da psicanálise, mas fazer análise, né, escutar o outro sem a exigência de que ele fale sobre os seus sonhos, tá, não é um bom caminho para um ato analítico caminhar bem, tá? Análise sem sonho não é análise, gente, tá? Então comece a falar com seus pacientes, conversar com eles e me conta um sonho seu, tá? Uma recomendação, que eles tenham um sonhário, né? Explicar que os sonhos eles não vão ser algo extremamente bem posto, começo, meio e fim, e etc, né? Não é como a redação, tá? A gente está falando aqui de um processo que ele é extremamente fragmentário, ele tem uma relação do externo com o interno muito forte, tá? Mas é ali aonde o inconsciente nos fala, tudo bem? O inconsciente nos fala pelos sonhos, de novo, pelos sonhos, pelos atos falhos, pelos xistes, as piadocas, tá? Beleza? Aquelas risadinhas marotas em momentos aonde vocês podem estar acompanhando. Aqui, pelo que eu estou acompanhando, que é o livro de PDF, página 127, tá? Estamos na página 127, minhas queridas. Na página 127. Quem puder ir Ô, avançar. Rodrigo, Oi, boa noite. Você boa falou aí que não noite. tem análise sem sonho, eu tô lascada, que eu não sonho. Quer dizer, eu sonho, eu não lembro. Hã? Eu sou extremamente recalcada. Isso aí é um negócio que você tem que levar para sua análise. Sonhar, todo mundo sonha, né? Isso aí, É. esse negócio de não sonhar, porque se você não sonhar, como é que você sabe, né? Que sonha. Que você esquece, que você não lembra. Como é que você sabe que não lembra de algo que não existe? É porque você fala que todo mundo sonha, então eu tô afirmando, Né? entendeu? Então, assim, todo mundo sonha. Tá? Isso é um ato natural do ser humano. Isso aí é, inclusive, é o que o Siddhartha Ribeiro trabalha. Né? Todo mundo sonha. Tá? Só pessoas dopadas que não. Aí é uma outra coisa. Né? Aí é uma outra coisa. Mas todo mundo sonha. Né? Então, É. assim, a via do recalque, as resistências, elas estão para cima da estratosfera, não querendo que as coisas sejam colocadas no ato analítico. Então, assim, mais uma hora, como se diz, a represa estoura, né? Como diz o outro. Então, vamos lá. Comecemos aqui, né? A primeira coisa que o Freud ele já recomenda quando ele já está falando sobre essa questão aqui é sobre como lidar com o sonho. Segundo Freud, a partir aí do final desse parágrafo, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? A partir do final desse parágrafo aqui, o Freud ele vai nos demonstrar o seguinte, que quando nós falamos sobre sonhos, tá? Nós estamos falando literalmente de algo que precisa ser colocado a partir de um seguinte contexto, né? A partir do seguinte contexto. Deixa eu só colocar aqui. Tá aqui. Tá?
O que a gente Qual o precisa? título, por favor, Ah, Rodrigo? Eu não consegui me achar aqui, que eu estou com PDF. Qual é o título? é a partir da página 125, Meu PDF não tem página, infelizmente. Ah, tá, método de dois. interpretação dos sonhos. Tá, Tá? obrigada. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente já tinha colocado é justamente sobre isso aqui, ó. Presta atenção. Nos sonhos, o processo civilizatório ele desaparece. Como assim, Rodrigo? De novo, todas as vezes que eu falar que o processo civilizatório desaparece, eu estou dizendo para você que é o seguinte: nos sonhos, a moral e os bons costumes desaparecem. Tudo bem? Nos sonhos, a moral e os bons costumes, eles não funcionam. Nos sonhos, a moral e os bons costumes são suspensos. Nos sonhos, tudo é permitido. A dúvida em entender isso, gente? Que nos sonhos tudo é permitido? Nos sonhos você pode voar. Nos sonhos você é eterno. Beleza? Nos sonhos você é a pessoa mais linda do mundo. Nos sonhos você bate o olho, a pessoa que você deseja vai pular na sua cara. Entendeu? Então, nos sonhos, tudo é possível. Só que o interessante aqui, e é algo, né, que o Freud, algumas das vezes, né, quem vai começar com isso é o Rank, o Firenze também vai fazer esse tipo de questionamento, o Winnicott depois faz esse tipo de questionamento, que o Freud ele fala sobre uma postura completamente imparcial em relação aos pensamentos. O que o Freud ele pede para que os analisandos façam quando eles forem falar sobre os seus sonhos? Que eles tenham uma posição imparcial sobre o que eles vão contar. Mas aí que é um grande problema, gente. A gente precisa começar a viver uma realidade em relação a duas coisas que a formação da psicanálise sempre nos traz. Vamos falar de abstinência e neutralidade. Por favor, gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos viver a realidade concreta. Eu sou a pessoa da realidade concreta. Né? Eu sou politicamente um comunista, então eu vejo as coisas como elas são. Como uma pessoa vai se posicionar completamente imparcial sobre algo? Em que ponto da vida dela que ela vai conseguir fazer isso? Em que ponto da análise uma pessoa, um paciente, tá? Ele vai conseguir citar os seus sonhos de uma maneira completamente imparcial? Vamos ser claros nisso. Ou até mesmo, né, isso não é nem uma provocação, isso aí é um fato. Quando que um analista ele vai ser 100% imparcial? Que ele vai viver uma abstinência 100% sobre algo que é dito? A gente está falando de pessoas, a gente está falando de sujeitos, a gente está falando de seres humanos. Seres humanos que estão dentro da clínica se relacionando de alguma forma. Como que isso é possível? Mas por que o Freud está colocando essa ideia de que há uma necessidade, inclusive ele fala sobre um desligamento da crítica, né? Para se conseguir, e ele fala sobre essa postura. O êxito da psicanálise depende de ele observar e comunicar tudo que lhe passa pela mente e não ceder à tentação de suprimir um pensamento. Como que ele não vai ceder isso, Freud? Percebam que ainda o Freud ele está em um momento extremamente cientificista, extremamente dentro de um discurso científico do século XIX, do final do século XIX e início do XX, de que há uma possibilidade de trabalhar uma perspectiva que aqui ele está tentando provar a cientificidade da psicanálise. Até a década de 30, Freud tenta de todas as formas provar que a psicanálise ela é o quê? Científica.
Então ele vai se utilizar da linguagem da ciência, de pressupostos científicos, de rigorosidade científica, para tentar mostrar que a psicanálise era tão científica como qualquer outra área da medicina. Isso é claro para vocês? Isso é claro? Na formação de vocês ficou claro? Dentro da teoria e história da psicanálise que vocês fizeram em Freud, isso ficou claro? Você tem esses períodos dentro da obra freudiana? Gente, e é você ler. Olha isso aqui, gente. Leiam de novo. Olha o que ele está falando. Para ter êxito, a psicanálise tem. Aqui a gente não está falando da gente, aqui a gente está falando do paciente. A gente está falando do analisando. O analisando, ele tem. Aqui, ó. Tem que adotar. Olha isso aqui. Tem que adotar uma postura completamente imparcial em relação aos seus pensamentos, pois é justamente devido à crítica que ele não consegue fazer o quê? Colocar para fora. Mas como que isso vai ser feito? Como é que você desliga isso? Como que você desliga isso? Estão entendendo? Por isso que eu falo que é uma formação de teoria e história da psicanálise. Por que o Freud ainda, nesse momento, ele está apostando nisso? Porque é o Freud tentando construir um discurso, tá? E uma produção da psicanálise dentro dos moldes da ciência. E aqui, especificamente, aonde que ele está tentando dialogar? Dentro da medicina. Não é assim? Não é assim? Que a partir de 32 os médicos já estão aceitando a psicanálise, só que eles não querem que ninguém mais pratique a psicanálise, só os médicos. Que aí é quando o Freud vai fazer sobre a análise leiga, né? Que ele vai escrever o texto sobre a análise leiga, né? Que ele vai falar, mas peraí, até tempos atrás a psicanálise não era medicina, agora só médico que pode fazer, peraí, é ou não é, né? É ou não é? Isso aqui é ou não é? O que a gente está fazendo aqui é ou não é, né? Uma praxis de clínica. Então, decidam-se, né? Vale a pena lembrar que o Rank, tá? Ele foi, inclusive, judicialmente, né, acusado de ser um charlatão, porque ele não era médico, né, gente? Então, assim, é o Freud fazendo a defesa dos seus formadores ali, um dos mais geniais, né? Que ele achava daquele grupo ali, de que ele foi formando, tá? Henrique Firenze, né? Aí um pouco depois ali o Karl Abraham, essa galera aí. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, para a gente compreender essa questão. Vamos lá na 127. O homem que observa a si mesmo só precisa se dar trabalho de suprimir a crítica. Quando consegue fazê-lo, vem à consciência inúmeros pensamentos que em outras circunstâncias teriam escapado. E aí que a gente precisa entender algo que o Freud está tentando colocar aqui. O Freud está tentando colocar a seguinte questão: que nós possamos estar, que o paciente consiga se colocar no lugar de observador do que ele está falando. Que o que ele diga saia de uma maneira não refletida. Que engraçado, olha tanto que isso é contraditório. Está dizendo o seguinte, né? Ele começa dizendo o seguinte: nós temos que pedir para que o paciente diga o que vem na cabeça, sim ou não? O que vem, se alguém pede para você contar alguma história ou falar o que vem à sua cabeça, vai ter um nível de reflexão, sim ou não? O que é um nível de reflexão, gente? Você vai pensar sobre. E a partir do momento que você pensa sobre, o que vai surgir quando você pensa sobre? Pensar sobre algo que você vai falar vai fazer com que você constitua o quê, gente? Quando você vai falar? Eu acho que vai acabar criando um mecanismo de defesa e não vai chegar ao ponto. Justamente, resistência. Resistência. Olha, olha o quanto que é complexa a situação. Né? A gente adora ouvir aí as formações por falar, ó, fala para o paciente dizer o que vem à cabeça. Tá, mas em que nível que está saindo da cabeça dele e está saindo pela boca? Mas aqui o Freud está dizendo, o homem que observa a si mesmo,
Por isso que ele está falando, ele não reflete. Que observa a si mesmo só precisa se dar o trabalho de suprimir a crítica. Mas como que ele vai fazer isso? Essa é a grande pergunta. Como e que em um determinado momento ele só vai ser um observador? Que nada Eu mais acho que a sai. dificuldade, Rodrigo, é justamente essa questão, a crítica, ela vem do outro, né? Do olhar do outro. Então, assim, como é que vai tirar isso? Se é o olhar do outro que constitui o sujeito? Isso aí é bem lacaniano, né? É, sim. Se o olhar do outro que constitui sujeito, cadê o sujeito então? Então o sujeito existe. Nós nunca No paramos para sentido pensar nisso, não. de, por exemplo, o olhar do outro, a nomeação do outro, isso Sim, pensando na questão do mas Lacan. Mas aí, o que o outro pensa sobre mim é muito impactante, muitas vezes. Então, é o que você perguntou, como é que vai tirar essa crítica? Não é fácil. Uma pessoa existir pensando assim, não me importa o que pensam de mim, em nada. Pode ser que muitos pensem, mas alguém, pai, mãe, alguém ali importante, sim, vai impactar, mas vai ter uma aqui, crítica. E mas aí aqui vai nós vir um. estamos falando de clínica. Aqui a gente não está falando do que a família pensa, aqui a gente não está falando o que o outro pensa. O outro nós estamos Não, falando aqui é da relação do analista para com o analisando. ah, tá. Então, Uhum. isso aqui não está na ordem da moral, aqui é a interpretação dos sonhos. Aqui a gente está estudando um objeto que é fundamental para a psicanálise. Entendi, Tá? entendi. E tenho Beleza? confundido um pouco. Uhum. Aham. Né? Então, assim, é necessário a gente deixar isso aqui muito claro. Aqui a gente não está falando do sujeito vivendo a vida. Aqui ele está falando do paciente quando chega na clínica, que ele está no divã, que ele vai ser atendido. Tá? E o capítulo já começa a falar isso muito claro. Ele está falando que, ó, inclusive eu vou introduzir aqui, é um caso clínico. Ele já está falando de tratamento. Tudo bem? Então vamos lá. Por quê? Porque ele faz a seguinte defesa. Olha, né? No fim desse parágrafo, ele fala sobre algo que é interessante, que é o seguinte, que a partir do momento onde é que eu levo um paciente a deixar de refletir e ele começa a observar, eu posso dar a ele a oportunidade de que aquelas representações involuntárias escapem e elas possam ser transformadas em algo voluntário que ele traz o quê? Para a fala dele dentro da clínica. Mas a grande pergunta é como? Como que isso vai funcionar? Né? Como que isso vai funcionar? Essa é a pergunta que deve ser feita. Como? Aqui vem duas coisas: transferência e manejo. Mas sabendo que esse tipo de ação limpinha que o Freud está propondo aqui, ela é impossível. O que o Freud propõe aqui no início, em que ele consiga, de uma maneira acrítica, falar o que vem à sua mente, isto é impossível. A gente precisa deixar isso muito claro. É algo que é impraticável. E se alguém um dia afirmar e falar assim, não é possível, pergunte como. Como que uma pessoa, como que você pode garantir que o que uma pessoa está falando é totalmente fora de qualquer reflexão ou de análise crítica? Que o que está saindo ali está saindo sem nenhum tipo de reflexão. Está saindo, naturalmente. Como? Será que é você começar a comparar esse paciente um pouco com o paciente da psicose? Que o inconsciente a céu aberto? Né?
Mas isso é algo que a gente precisa, né, colocar. Segunda coisa, tá? Quando, quando a gente fala sobre esse sonho, a gente nunca pode pensar o sonho também, vamos voltar lá embaixo, como algo que você vai pegar, tá? Beleza? Que esses pensamentos involuntários que se tornam voluntários aqui, a gente não pode pensar também que nós vamos lidar com um sonho de uma maneira recortada. Olha, o paciente veio aqui, ele falou que sonhou com isso, isso e isso, então eu vou me apegar só essa parte do sonho e vamos trabalhar ela. Não. Sonhos são trabalhados, escutados, e eles só fazem sentido analítico dentro de um processo de totalidade. O que seria esse processo de totalidade? Né? Esse processo de totalidade aqui, vou colocar para vocês aqui na página 128, na segunda parte, tá? Quando a gente trata ele como a totalidade, a gente consegue compreender como que determinada pessoa, a operação do inconsciente dela, ela está sendo feita. Por quê? Presta atenção, o Freud ele foi tentar buscar argumentação para isso na arte. Na arte. Quando ele tentou buscar isso na arte, o que o Freud ele conseguiu perceber? Que se você escuta o sonho em sua totalidade, você consegue ali, inclusive nessa parte, se vocês leram, ele fala em anotar, né? Quando você está anotando, você pega ele pela totalidade, você consegue pegar naqueles recortes uma situação aonde que aquilo que escapa, aquilo que é o do inconsciente, ele aparece. Então aqui a gente traz essa seguinte questão: interpretar o sonho dentro de uma totalidade e não apenas pelo quê? Pelo fragmento. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque uma obra de arte você só consegue compreendê-la a partir do momento em que você a vê pela totalidade. Você não consegue pegar uma obra de arte e compreendê-la apenas por um recorte dessa obra de arte. Até aqui, tá tranquilo? Há alguma pergunta, alguma consideração? Podemos continuar? Então vamos lá. Continuemos aqui. Tá? Tá aqui, ó. Uma ideia contemplada isoladamente pode ser muito insignificante e muito aventurosa, mas talvez se torne importante pela ideia que lhe segue. Talvez possa, em determinada conexão com as outras que parecem ser igualmente insípidas, ser um elo muito útil. Nada disso a razão pode julgar se não a preservar até considerá-la em ligação com as outras. Numa cabeça criativa, porém, parece-me que a razão retirou os vigias dos portões. As ideias entram pele que desordenadamente, e apenas então ela contempla e inspeciona uma grande confusão. Vocês, senhores, críticos como qualquer que se chamem, se envergonham ou temem a loucura momentânea e passageira que pode ser encontrada em todos os criadores e cuja duração, maior ou menor, distingue o artista pensante do sonhador. Daí suas queixas sobre a infertilidade, porque reprovam cedo demais ou selecionam com rigor excessivo. Isso aqui é uma carta que ele veio do Schiller. No entanto, essa retirada dos vigias das portas da razão, como Schiller a descreve, esse colocar-se no estado de autoobservação acrítica, não é absolutamente difícil. A maioria dos meus pacientes, ele fala sobre um caso aqui, consegue fazer isso após a primeira instrução. Eu mesmo faço perfeitamente, anotando meus pensamentos à medida que ocorrem. O montante de energia psíquica que retiramos à atividade crítica e com que podemos aumentar a intensidade de autoobservação varia consideravelmente dependendo do tema qual a atenção deve ser
fixada. Então, se nós estivermos falando da relação de pais com filhos, a crítica ela vai ser menor. Se nós começarmos a falar sobre desejos da ordem sexual, essa crítica vai ser o quê? Menor ou maior? Maior. Se a gente começa a aprofundar na relação da pessoalidade da pessoa, essa resistência também o quê? Né? Ela sobe as lanças. Como lidar com isso? Duas coisas. Um processo de transferência e o manejo. Mesmo assim, a resistência, como Freud tenta colocar aqui, que é uma resistência que ele fala que é muito fácil, né? E é aí que vinha muito das críticas ao Freud, que ele falou assim, ah, isso aqui é muito fácil. E as pessoas perguntavam, mas como é que você pode garantir que tudo que está sendo dito aí não tem resistência, Freud? Não tem crítica, não foi pensado, que foi de uma ordem, assim, da acrítica, né? Mas ele está dando um caminho para que isso aconteça. Ele está dando um caminho para que isso aconteça. Percebam que, a priori, há uma necessidade muito forte do quê? Há uma necessidade muito forte do explicar. Não sei quantos de vocês já estão atendendo. Quanto tempo vocês levam no processo analítico com seus pacientes para explicar para eles como que esse processo vai funcionar? Quanto tempo? Em Escritos sobre Clínica, o Freud falou que já ficou mais de um ano. Só nesse processo, que para alguns é chamado de entrevistas o quê? As entrevistas introdutórias, né? As entrevistas que vêm antes do ato analítico, para explicar como que esse processo ele vai funcionar. De, literalmente dizer, olha, isso aqui é importante você estar dizendo. Sabe? Para não ficar naquela falsa ideia de que, olha, o que ele disser vem. Muitas das vezes ele precisa de uma explicação. Ó, isso aí, porque pode ser muitas das vezes ele acha que aquilo que é importante não está falando porque ele acha que não é importante. Ah, não, tem algo aqui para dizer, mas eu acho que não é importante. Não, não. Não fala. Sobre o que você quer me falar? O que é essa coisa tão desimportante que você precisou dizer que é desimportante? Me fala aí. Né? Me fala sobre isso aí. Né? Ah, não, e tal. Nossa, seria tão interessante você falar isso aí. Isso aí é necessário. Aqui no nosso processo, eu preciso que você fale dessas coisas que muitas das vezes se apresentarem como não importantes. Me fala sobre. Né? Mas isso aí vai estar dentro sempre de um processo muito, assim, mas muito denso de transferência. Se a transferência não tiver sido posta ainda de uma maneira extremamente profunda, isso não vai funcionar. Por isso que um tempo de explicação de como que as coisas vão funcionar e deixar que as falas seja realmente livre do desabafo, desabafo, desabafo é importante. Até chegar um determinado momento em que o paciente não só chegue para desabafar, né, gente? Porque né, a gente não é sala de desabafo. Entenderam? Porque a gente está aqui lidando com o inconsciente. Vocês conseguem perceber, gente, a partir da interpretação dos sonhos, a nossa diferença para a psicologia? Vocês conseguem perceber onde é que está essa diferença? Com o que nós estamos trabalhando aqui? Aqui nós trabalhamos com o inconsciente, com o psíquico. A psicologia trabalha com o ego. Tá? Aqui a gente trabalha com o inconsciente.
Érica, isso aí é tempo de análise, viu? É tempo de escuta, sabe? O desabafo é aquele lugar onde é que a pessoa ela não quer sair daquele lugar apenas do que ela colocou para fora. No desabafo não há intencionalidade de saber o porquê que aquilo está acontecendo, né? Toda análise ela começa a partir de um processo de desabafo. Entenderam isso? Por isso que a escuta ela precisa estar extremamente afinada, né? Então vamos lá, presta atenção aqui, ó, vamos lá. Uma outra coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês, para além disso, olha lá, se eu perguntar ao paciente ainda não instruído, opa, o que ele está falando aqui, gente? Ele está falando de instrução, sim ou não? O que lhe passa pela cabeça quando pensa no sonho? Normalmente ele não consegue detectar nada em seu horizonte mental. Tenho de lhe apresentar o sonho de forma retalhada. Então ele me fornece para cada parte uma série de associações, que poderíamos chamar de pensamentos de fundo, dessa parte do nosso sonho. O que é retirar os vigias das portas da razão, né? É literalmente a gente criar uma possibilidade de que haja, dentro dessa ideia de totalidade, um pensamento de fundo, de algo que ali nos remete. Vocês conseguem entender que esse pensamento de fundo? Vamos imaginar que chegou ali um paciente que ele tem alguma questão, né, que ele nos traga, que é sobre a relação que ele tem com a mãe, né? Aí muito tempo ele está falando sobre isso. Ele fala, eu vou contar um sonho, né? E tal, aí ele fala que teve um sonho com a mãe, ele conta esse sonho, tá? Ele termina de contar esse sonho e você já começa com isso. Ah, então vamos lá. Olha que interessante, olha o que você já me traz aqui. Já tem um tempo que você já tem falando dessa relação sua, né, com a sua mãe e tal. Olha aqui. Aí vai caber a gente a pegar esse sonho, pegar essa totalidade de sonho e ajudar junto com o paciente a fazer o quê? Essas associações. Até que isso seja possível, que num processo de análise mais longo, ele já consiga estar fazendo isso o quê? Sozinho. Vocês conseguem entender isso, gente? Uma pergunta sincera. Quando vocês fizeram as formações, essas questões foram pontuadas? Como que isso é necessário quando se começa a escutar e cuidar de alguém? Que ele seja esclarecido do que ele vai lidar dentro de um processo analítico? Quem aqui faz análise? Vocês foram explicados sobre isso em algum momento? Quem faz análise é analisando, né? É, isso foi explicado? Esse Eu negócio de nunca quem faz aprendi. análise é o analisando, isso já está virando clichê. Quem faz análise é o analisando, mas ali tem um analista, né? Isso aqui não é eu que estou falando, é o Freud que está falando. Olha só, que precisa fazer uma instrução para que essa análise ela aconteça. Ela não vai surgir do nada, né? É muitas das coisas. Ah, quem faz análise é o analisando, a gente sabe, tá? Mas a instrução para que esse analisando comece a fazer a sua análise, essa que é a pergunta. Vocês, como analisandas aqui, em algum momento vocês foram instruídas de como processo, quando houve uma resistência? Ó, me fala mais Não, sobre isso. Hã? Não, Hein, Fabiana? não, eu não. Fabiana, Mônica. não, Rodrigo. Não. Peraí, isso aqui sou eu que estou defendendo ou é o Freud que está falando?
verdade, Rodrigo, eu percebo que tem muito psicólogo que não se intitula psicanalista, mas na hora que ele vai aplicar ali a técnica, ele mistura as coisas. Claro. Até agora, eu não tive a experiência de pegar um psicanalista puro para trabalhar a psicanálise. Não tive. Psicanalista Numa boa. puro. Esse foi Puro, puro tipo sangue. assim, ele não mistura psicologia com psicanálise. Às vezes, de repente, devesse ser alguém que não fosse ser psicólogo. Porque todos que eu passei eram psicólogos, se diziam psicanalistas, mas eu não vejo lá o que eu vejo quando eu estudo psicanálise. Não vejo. E por que você Não continua? vejo. Porque aqui na minha cidade não tem. Eu estou tentando, eu estou lutando. Estou lutando lá, estou tentando. Talvez tenha, eu não achei ainda, sabe? E até porque antes também eu não tinha muita noção do que era exatamente a psicanálise, a experiência. Então, assim, eu vejo que em muitas sessões, um conselho, um tipo de abordagem que não é mesmo, sabe? Eu tive uma experiência através da Telavida online, mas o cara era surtado. É tanto que ele foi banido da plataforma, mas hoje, quando eu olho para o surtado, eu acho que aquelas sessões, que foram duas que eu tive, foram as mais próximas de psicanálise. Não, então se ele é surtado, então não é psicanálise não. Não vai nessa não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então era outra coisa. Era outra coisa. Eram os performáticos. Pelo amor de Deus. Isso lasca a Ai, nossa ciência. Então olha aqui, ó. Presta atenção. Esse pensamento de fundo, ele é fundamental, gente, para que a gente crie. A gente não está falando de uma lógica mecanicista, mas uma lógica que ajude a ele lidar com aquela queixa que ele chega. Tudo bem? Beleza? E olha que fato interessante desse chamado pensamento de fundo, né? Esse pensamento de fundo aqui, né? Eles são fundamentais, por exemplo, para que a gente consiga lidar com os casos difíceis. Sonho para casos difíceis é fundamental. E de onde é que eu estou tirando isso? Vamos lá? Vamos lá. Tá aqui, ó. O tema a que levam. Aqui, ó. O tema a que levam esses sonhos é sempre naturalmente a história clínica subjacente à neurose. Isso exigiria para cada sonho um relato preliminar, excessivamente longo e uma análise profunda da natureza das condições etiológicas da psiconeurose, coisa que em si são novas e bastante surpreendentes, e assim desviariam a atenção dos problemas oníricos. Minha intenção é realizar, por meio da elucidação dos sonhos, um trabalho preliminar à resolução de problemas mais difíceis da psicologia das neuroses. Isso não é eu que estou falando, é o Freud que está falando. O que o Freud está falando? Aquilo que nos chegam à clínica como neurose, os sonhos, eu não estou interessado no que ele já vai trazer, no que já está aí nos manuais. Eu quero aquilo que os manuais não conseguiram ainda o quê? Extrair. Porque quem chegava para Freud, gente? Era um paciente no início de um sofrimento, ou era um paciente que já tinha tentado tudo com os outros médicos, e esses outros médicos chegavam à conclusão que a questão dele era o quê? Já não era mais física, era de uma outra ordem. Então mandava eles para quem? Você já fez exame de estômago, de pulmão, de aparelho motor, você já fez exame neurológico, você já fez exame psiquiátrico, você já fez exame de tudo. Não conseguimos encontrar o quê? A motivação do seu sofrimento. Então a gente vai te mandar para onde? Para o Dr. Freud. Porque isso tudo que está te gerando sofrimento é de uma outra ordem. E que ordem é essa? É da nossa ordem, sim ou não? Que é da ordem do aparelho psíquico. Estou com Ô, dores. Rodrigo,
Só lá atrás você falou assim: quem não analisa sonho não entra em análise, não foi isso? Não. Quem não analisa sonho, eu sou indo além. Não está fazendo psicanálise. Eu Tá. quero ir além. Tá? Analista que não para, né? E está sempre ali. E aí, sonhou? Você tem um sonhário? Nós vamos ver aqui que o Freud ele faz essa recomendação. Tá. E quando você pega um paciente psicótico, porque se o sonho ele vai trazer ali os recalques e tal, o psicótico ele não tem o recalque, né? Mas aqui a gente está trabalhando com o quê? Com histérico e neurótico. Não, O psicótico está em uhum. outra esfera. Não, tá. Né? Hum. Está em uma outra esfera. Fala. Fala, já. Não, é o seguinte, Sim. eu tenho uma analisando Sim. há 6 meses, mas ela diz que ela não lembra de sonhos, ela tem a impressão que sonha, mas ela não consegue lembrar nem de fragmentos, nem de flechas, Uhum. nada. Ela Uhum. sabe que ela sonhou, Uhum. só. Como é Opa. que faz? Ué, como é É, que faz? Ela já tá te dando já os inícios, né? 6 meses, né, já? 6 meses. 6, 7 meses, 6, 7 meses. Já, paciência. Seja paciente. Sei. Seja Tá. paciente. Seja paciente. Ah, Você entendeu? 6, 7 meses. Assim, é, 6, 7 meses, a gente não tá nem nas entrevistas preliminares, terminando ela, né? Já. uau, sim, Você sim, entendeu? concordo, Você entendeu? concordo. Agora você entendeu onde que eu tô querendo chegar, já? Tá. Sabendo onde é que eu tô querendo chegar? Que é justamente. Aqui eu não tô falando de paciente, eu tô falando da gente. Paciência. Paciência. Sabe? Hum. Mas ela já te deu um indício, né, já? Olha, eu estou sonhando, mas eu não consigo lembrar de fragmentos, etc. Ela já está dizendo, eu estou sonhando. Ela Ela já te deu fala, um indício, né? Há um recalque aí gigantesco, né? Há algo que esse sonho está querendo contar que ela não quer te contar ainda de jeito nenhum. Sabe assim? Que ainda não há um preparo do sujeito ali, da sua paciente, para lidar com isso, né? Por isso que eu falo, seja paciente, já. Tem que ser paciente. aham. Não, tudo bem. É que isso, além dos recalques, e vamos dizer em linguagem mais comum, do medo que ela tem de encontrar-se com Claro, algumas situações, claro. tem alguma outra coisa que possa ajudar a ela lembrar? Porque ela diz que ela nunca lembrou o sonho, Uhum. né? Então deve Não ter é algo aí. só nesse período. Ela falou, eu nunca lembro, eu sei que eu sonho porque eu sei que eu sonho, mas não Uhum. lembro de nada, Uhum. né? Aí É, eu já falei, bom, dos 6 a 7 meses é pouquíssimo tempo até para você pegar também o conteúdo que ela está falando que não seja sonho, né? Porque tá, ali sim, já dá sim, para você começar. Outra coisa é o que você sim, vem fazendo de uma maneira muito cuidadosa, tá, Jean? Cuidado. A sim, ética, eu sou desse, é da ética do cuidado. sim, Aquela insistência de amor, você entendeu? Mas eu precisava uhum, ouvir falar sobre o sonho seu. E aquela pergunta, né? Será o que esses sonhos esquecidos quer nos contar? Você entendeu? Sempre hum, ali relembre a ela que ela sonhou. hum, Uma supervisão aqui já, assim, porque as queridaças aqui, a supervisão tá rolando também. Tá? Essas, de vez em quando, entendeu? entendi, Será o que entendi, sempre essas perguntas muito cuidadosas, né, de uma transferência de amor e de interesse. Não é que sim, você precisa, não. Sabe assim? Não é aquele, eu preciso uhum, que você fale, não. Nossa, seu processo analítico, né? Mas 6, 7 meses, sei lá, a cada 2 sessões, pergunte aí,
Começa aí, sonhou essa semana? Ah, sonhei e tal. Nossa, eu tô Uhum. tão curiosa para ouvir um sonho seu. Tá, Será o que esses sonhos, será o que esses sonhos têm para nos contar? Eu estou muito curiosa. Não só percebi. curiosa, e para deixar claro para ela, e eu tô aqui para escutar esses sonhos junto com você. Porque se você Uhum. não falou da questão do medo, é muito bom Sim. saber que tem um outro ali para estar ajudando a atravessar isso. Sugeri um livro, Uhum. você lê para você ter essa paciência analítica. Chama A Divina Comédia. Ah, Olha a ah, quantidade aqui, cara. Se você eu já li leu, quando eu era jovenzinha. leia esse livro e se É. apegue à figura do Virgílio. Não a figura do Dante. Oxe, A tá, figura sim, do sim. Virgílio. Sabe aquele espírito? Sei, lembro. Aí eu li há mais de 30, 40 É, anos. Nossa. você leia agora como analista, já, porque, primeiro, é você ajudando seus pacientes a passar pelos seus círculos do inferno. Eles precisam saber que você está ali. Ah, Eles precisam saber que você está tá, ali. Né? tá. Não sei, Entendi, eu procuro entendi. isso. Tá? Te ajudei? Muito. Ah, então, se Foi eu te uma ajudei, dica, se foi eu te uma dica, ajudei. duas dicas preciosas. E também que você vai estar lidando com sonhos, né? Você vai estar lidando com o inconsciente, com o Sim, imaginário. Isso é muito sim, importante. sim. E se apega a essa figura do Virgílio. Sei, lembro. Como que ele está ali do lado de Dante, passando por aquilo tudo? O que ele está fazendo? Ele está interferindo? Ele Não, está pegando a mão, ele está levantando, ele está abrindo portas? nada. A todo momento ele está pontuando e perguntando. E fazendo o Dante se movimentar. Não é isso que a gente Nossa, faz? É isso que a gente faz com o nosso entendi. paciente. Começa a fazer essa paciente sua movimentar. Porque talvez é isso que os sonhos dela precisam. E transferência, né, Jean? 7 meses ainda é uma transferência bem inicial, né? Para falar, vou colocar Sim, essa Jean início, tá no aqui. início. Tá no Opa, início. né? Por isso que eu falo, sejamos pacientes, que é uma relação entre pacientes, aquele que a gente escuta e nós. Isso é, isso é, isso é maravilhoso, isso é lindo. Fala, ô Érica, sua sumida, você voltou, né? A boa filha a casa torna, a Rodrigo, minha pundonadora. vida tava uma doideira, assim. Agora eu vou voltar para a supervisão, que eu assisti 5 minutos de um dia, Não, a Vivi também tá aqui, que mas é eu vou uma voltar lá. amiga querida aqui de Goiânia, tá aqui, professora, começou com a gente aqui hoje. Estou muito feliz de ter visto ela aqui. Fala, Érica. Pois é, mas agora tá tudo certo. Só não consigo participar da aula das 7, das 19, infelizmente. Tudo Mas bem. vamos lá. Quando você diz assim, é muito recente, 7 meses, né? Uhum. Eu já ouvi casos assim que analistas dizem que ficam meses e meses numa entrevista. Eu me recordo que eu fiquei, eu acho que 4 meses nas entrevistas. E a minha dúvida, Rodrigo, já se entra em análise nas entrevistas? Qual o momento que se entra em análise? Como saber que o paciente entrou em análise, né? Hoje a gente, né, que é analisando, é saber Quando disso, você ou não tem escolhe, como saber? você entra em análise quando você quer fazer análise. Quando você fala assim, eu quero fazer análise. Eu não quero fazer psicologia, eu não quero fazer TCC, eu quero fazer psicanálise. O seu processo analítico começou isso. O segundo passo é quando você escolhe o analista. O terceiro passo é quando você fica com o analista. Não pode ser que você ficou ali, né? Porque a relação com o analista, gente, relação com o analista é igual relação com o seu cônjuge ou cônjuge. De vez em quando você começa a dar umas pegadas ali, pegam aqui, pegam ali, fica com um ali um tempo e tal, até você estabelecer uma relação, por isso que esse nome de transferência de amor pode levar um tempo. Pode ser que não seja o primeiro, né? Pode ser que esse primeiro que você pegou, não, isso aqui só foi uma ficada. Mas aí com o tempo você volta e você encontrou, na verdade, era o amor da sua vida, tá?
A partir do momento que você É, quer fazer análise, você já começou o seu processo analítico. então, nesse mundo imediatista, A gente já está eu estou vendo como, ponderando. como a gente está chegando na É, nossa análise. Não fica muito. então, eu estou ponderando o seguinte: nesse mundo imediatista, neoliberal, capitalista, globalizado, as pessoas querem um retorno, querem alguma coisa muito rápido. Rápida. Aí eu lembro de ter ouvido de algumas pessoas que análise não é para todo mundo. Aí, refletindo sobre o que você acabou de falar, parece que esta análise não é realmente para todo mundo, Uhum. né? Não é todo mundo que quer se submeter nesta tranquilidade de autoconhecimento. Aí eu tenho uma pergunta prática, né? Como é que um analista, nesta época, que precisaríamos todos, né, de muitas análises, vai sobreviver neste mundo que o TCC e as constelações, etc., atendem superficialmente muito mais rápido do que uma análise? Uhum. Adapta a pessoa rapidamente, né, João? Então, desculpe, eu sei que não tem a ver com a aula, todos vocês, mas é que eu Aqui fiquei tudo pensando. tem a ver. Aqui não tem esse negócio, não. Ah, É como eu disse, a gente lê linha por linha e tem aquele dia que a gente dá escapada já. Não se sinta constrangido. A gente que não não. tem tempo. Aqui, a gente não tem, aqui não é uma formação que a gente tem tempo para acabar. Aqui nós estamos igual análise. Só vai acabar quando a gente morrer. Entendeu? Então, assim, a gente não tem pressa, não. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. A gente está falando da posição do analista, sim ou não? Sim, sim, O sim. Freud é o que. Nessa parte, o Freud não está falando da posição do analista com o paciente. E o que você trouxe é o que a gente enfrenta com os pacientes hoje. Sim ou não? Então não, sim, então não tem uma fórmula para dar umas cutucada para a moça Sim. falar, sonhei. Sonhei. Por exemplo, você trouxe uma angústia sua que é Sim. fruto dessa aceleração. Nossa, eu quero ajudá-la, mas ela não me traz o sonho. É porque me falaram, né, que assim, a gente vai trabalhar com interpretação dos sonhos, mas ela não me conta um sonho dela. Sabe que eu estou fracassando como É, analista? Não. é porque o detalhe que eu acho assim estranho, Uhum. é uma palavra inadequada, mas enfim, ela fala então, por exemplo, hoje eu sonhei, tenho certeza, porque eu acordei com uma sensação de que eu escorri muito, eu Opa, pulei opa, e ponto. Mas eu sei, eu sinto isso fisicamente. opa. Ela, Olha aí, isso é já. um, E a mas ela disse, psicossomática? Por isso que eu falo. Eu fui perguntado pela doce, maravilhosa Rose. Ela me chamou para fazer uma entrevista lá no Rádio Educativa de Campinas, né, que tem a Freudcast. E ela falou ah, que assim, Rodrigo, te ver falar sobre psicanálise é ver uma pessoa apaixonada por Firenze, por exemplo. Não sou apaixonado por Firenze, eu sou apaixonado pela psicanálise. Ou, por exemplo, a psicossomática pode te ajudar muito nessa. Eu falei, mas como é que você acordou? Cansada? Cansada? Você falou ali escorrida? Suada? O que está te cansando? O que te faz suar? Você já tem... O que te faz suar? Sabe? Né? Porque quando a gente fala do suor, da cama e do cansaço, a gente sabe de que ordem que tá vindo, né, Jean? uhum. Isso tá numa ordem do sexual aí, que é um negócio de louco. Você já tá vendo que você já tem pontuação para fazer? Nossa, engraçado, né? Você na cama acordando de um sonho, toda escorrida e cansada. Interessante, né? Esse sonho deve ter sido bom, né? Sabe? Essas Rodrigo, provocações, você entendeu? Já provocações assim, desse cunho mesmo. Desse cunho do que o Firenze nos ensina, do obsceno. Você entendeu? Do obsceno. Porque a gente tá lidando com o inconsciente, né? Se tem duas coisas que o Sim, sim. inconsciente é, duas coisas que o inconsciente é: vulgar e obsceno. Se o povo estiver achando que o inconsciente é da ordem do. Da então ordem será das que é duas por coisas. isso que ela não lembra? Ela não quer Nossa, lembrar? claro, porque a gente tá Porque ela lidando acha que é com a moral. isso. Ah, tá. Tem É, 7 meses, estou né? aqui Tem sete pensando nisso. meses. É, Tem 7 meses. ela
ela barra ele. Isso, assim, ó. Ela tá esperando ainda a sedução da Jan. Ela quer que a Jan seduz ela mais Uhum, ainda. uhum. Olha o que ela fala. Jan, não lembrei do sonho. Ah, mas eu acordei cansada, toda escorrida e tal. Olha ela provocando a Jan. Jan, presta atenção aqui em mim, Jan. Olha aqui. Eu perguntei para ela como ela se sentiu ao acordar, Aham, se ela tem alguma aham, comparação. Fiz umas perguntas assim, ela aham. falou: não, 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 não. numa dessa você fala assim, mas o que te deixa suar desse jeito? Ah, isso eu não perguntei. O que te deixa Entendi, cansado? O que te deixa cansado? Ah, o trabalho e tal, mas o que te dá aquele cansaço que é gostoso? Você entendi, entendeu? Tá na hora. entendi, Tá vendo? Respeitoso, entendi. amoroso, atencioso e faz o processo analítico andar. Entendeu? E quem sabe não movimenta até os sonhos, né? Que ela fala, opa, Então, mas aí fica uma conversa meio amistosa, não fica, não? e por que não? Não sei. E por que não? Uma conversa não amistosa. Dizem que a gente tem que ser mais. Isso aí já. Isso aí Muitas já. vezes eles. Muitas vezes, eu não conheço nada de Ferenc ou Ferenc, não Uhum, sei como é que fala. Né? Eu me interesso por algumas pequenas coisas que eu uhum, ouvi ou li esparsas dele. uhum, Me pareceu mais humano, uhum. né? Já, Mas Já, não. eu vou te fazer uma pergunta muito sincera. Eu quero que você me responda. Tá, Você já leu tá. todos os casos do Freud? Aqueles casos Ah, não, só clássicos? aqueles os mais importantes, Os sim. clássicos, o Pequeno É Hans, os Ponta dos clássicos, sim, Lobos e tal. sim, sim. Qual daqueles casos que ele nos relata que ele manteve esse distanciamento dos pacientes? Então, isso eu discuto comigo mesma, né? No, Não, pri- ele não manteve, ele em se nenhum. envolve, Em nenhum. ele se envolve, exato, eu O também acho. Freud, Mas quando ele. aí, Sabe assim, em é, todos. Em todos. eu também acho, pois é, Você sabe o também que o acho. Freud é? Ele é um belo de um. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não. Você entendeu? Na clínica Hum, já, ninguém sustenta essa neutralidade e essa abstinência que todo mundo fica pregando nessas formações. Ninguém sustenta. posso dizer que é difícil Não é a difícil. empáfia. Ninguém sustenta. Uhum. Ninguém sustenta. O Lacan, no fim da vida dele, ele estava dando cacete. Ele batia em paciente. Ele saía muito da norma, né? Você entendeu? Então, Acho, assim, o saía. Winnicott, eu vou brincar com os meus pacientes. A Melanie Klein, ela se afasta do Firenze porque o Firenze começou a brincar com ela dentro da psicanálise. Aí o que ela faz com a psicanálise com bebês? Ela não tem que brincar. Tem que brincar com bebês. Como é que você vai fazer análise de bebês com distanciamento? Não, não dá. Não dá. Você entendeu? No Não. final das contas, esse negócio de abstinência e de neutralidade precisa ser pensado pela via da psicanálise. Entendeu? Ninguém consegue manter esse distanciamento. Consegue se fazer o distanciamento do seguinte: olha, o processo é do paciente, não meu. Tá, sim. Você entendeu? Porque senão acaba que você começa a entrar naquela de se submeter o paciente às suas paixões. Né? Fala, Mônica. Legal. Obrigada. Então, acho que até falando um pouco sobre o que a Jean está falando, Ah, cara, é impossível. Como é que você vai trabalhar na clínica mantendo totalmente a impessoalidade? Porque, não, é sério, é uma vou te pergunta que eu falar, sempre me faço. não é perguntar. Isso aí que você está falando, é a realidade da clínica. É a Porque, realidade. olha só, você tá ali com a pessoa, você quer que ela. Você tem que fazer o seu trabalho de analista, beleza. Só que como que você vai fazer o seu trabalho de analista sendo totalmente imparcial e só dando cacetada no cara e sendo uma folha para ele escrever? Se Uhum. você não fizer pergunta, se você não interagir com ele, se você. Como que você mantém a clínica assim? Se ele não perceber que você está ali escutando, Sim. que há alguém que recebe aquilo que ele está falando. Como? Você entendeu?
Você entendeu? Co- Como se ele vem com sofrimentos contemporâneos. Vamos lá, a pessoa negra chega lá e fala de um sofrimento provocado pelo racismo. Se ele não percebe que aquilo é uma questão que você compreende que existe, como é que ele vai falar sobre isso? Sabe? Uhum. Então a gente está falando sobre isso. Fala, Vivi. Deixa eu mostrar minha carinha aqui. Boa noite, gente. Eu sou um neném Boa aqui, né? noite. Porque eu tenho muito interesse na psicanálise, mas eu só comecei a ler o livro A Interpretação dos Sonhos, por isso que eu ousei entrar aqui hoje, né? Eu tenho interesse, eu já comecei a fazer a análise, mas acho que não encontrei essa transferência, também foi muito rápido, né? Eu faço terapia, é, mas aí, o Rodrigo, né? Vocês falando dos sonhos, né? Dessa moça que não lembra do sonho. Eu, pelo contrário, eu sempre sonhei muito e sempre lembrava, quando eu acordava, ao longo do dia eu ia esquecendo o sonho. Quando eu comecei a ler o livro do Freud, eu ainda estou no capítulo 2, eu acho, eu comecei, mesmo que ele fala, né, acho que tem um lugar lá que ele fala para a gente anotar o sonho quando acorda. Eu não fiz esse exercício de anotar, ainda não fiz, mas é só de lembrar de manhã e pensar sobre o que eu sonhei, eu consigo recordar desse sonho inteiro. E no meu caso, o meu sonho, ele é muito, por exemplo, se eu estou com uma demanda, uma angústia, que é muito recente, no meu trabalho ou uma questão amorosa, eu vou sonhar imediatamente com isso. O meu é como se o meu inconsciente tivesse uma necessidade de, sei lá, de resolver, me fazer pensar nisso. E eu tenho transtorno de ansiedade, né, generalizado. Eu acho que isso também contribui para que meu sonho também seja. Então, se o meu sonho ele não tem, parece, eu queria, né, eu tenho que fazer a análise para descobrir isso, mas parece que ele não é tão difícil de decifrar, sabe? Ele é meio óbvio para mim. Uhum. Então, assim, de um lado tem a pessoa que não sonha, do outro a pessoa que sonha demais. Vocês Sim, estão entendendo como é que a coisa, como é que o inconsciente ele funciona de uma maneira que ela não está dentro de uma lógica, tá? Então, assim, a perspectiva, ela é profunda. Por isso que a gente tem que parar Sim. aqui hoje e fazer essas perguntas. Como é que eu vou deixar meu paciente, ele vai chegar numa posição acrítica totalmente? Gente, vamos começar a aceitar que isso não existe. E falar isso abertamente. Isso não existe. Né? O que existe é você tentar manter um distanciamento aonde o processo analítico seja do paciente. Uhum. Você não vai salvá-lo, você não é bombeiro, etc. Mas que ele consiga entrar nesse ato analítico. Entendeu? Sim. E é isso que eu estou te falando, Jean. Por isso que eu te perguntei. Você conhece os casos clássicos do Freud? Qual deles ele agiu da maneira com Não. que ele pregou? E até hoje as pessoas estão pregando isso, gente. Não, especialmente porque muitos ele ia até na casa da pessoa, né? Tirando do menino que ele não o conheceu, ele ia na casa. Sim, Provavelmente tomasse um cafezinho, cruzasse as pernas, né? sim. Assim, Então, por exemplo, o pequeno Hans ele fez através do pai. O Lacan ele sim, atendeu uma sim, freira por carta. O Lacan atendeu uma freira por carta. sim. Ele atendeu uma freira por carta, gente. Lacan eu não conheço. Né? Assim, ele atendeu uma freira por carta. Ela tinha um sofrimento, entrou em contato com ela, uma freira daquelas enclausuradas, né? E ele, para Uhum, dar conta do sofrimento, peraí, deixa eu inventar uma forma de eu poder ajudá-la. Atendeu ela por carta, né? Então, assim, como isso não vai ocorrer? Você entendeu? Percebam que isso são questões extremamente idealizadoras. Elas não são observáveis na realidade concreta. As formações falam que tem que fazer, é como se fosse uma fé, gente. Tem que ter isso e isso. Tá, mas na prática, como é que isso funciona? uhum, É o silêncio do. Né? Que isso, gente? E é bom quando você usa os próprios totens, os casos, os próprios. Beleza, tá aqui os casos de Freud. Me fala uhum, que ele agiu com abstinência e com neutralidade. Tá, que ele fala. No caso do Homem com os Lobos, ele fala que houve ali uma questão que o. Né, que ele, 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 ele,
o paciente deu um presente para ele aceitou, Foi, e parece que o foi. processo parou de andar, e ele observou que aquele poderia ser um problema. Fala, eu acho que isso foi um problema, né? E tal, assim, dele ver, houve uma falha aqui e etc. Mas, né, o pequeno Hans foi através do pai. Foi. Foi através do pai. Não pode atender. Vou atender familiares ou não? Gente, ela atendeu a filha. Ele analisou a Ana Freud. Sim. Ele analisou a filha. Entenderam? Porque um dia já me perguntaram, Rodrigo, mas atender pessoa muito próxima? Eu falei, não sei, o Freud atendeu a filha dele. Eu falei, eu não me arrisco. Eu acho que eu não consigo. Eu sei dos meus limites, sabe? Eu sei que eu não consigo. Mas, sabe assim, quem sou eu para fiscalizar psicanálise dos outros, né? Já tem muito fiscal de psicanálise por aí. Olha aqui, ó. Só pra que tem fiscal. Olha aqui, ó. Presta atenção, só pra gente encerrar aqui hoje. Tá. Meu procedimento não é tão cômodo quanto o método criptográfico popular, que traduz o conteúdo dado de um sonho segundo a sua chave fixa. Sabe o pessoal que sonha com alguma coisa e aparece alguma coisa do sonho? Aquele pessoal, se o sonho aparecer alguma coisa é porque tem gravidez na família. Ah, Se sonhou com isso, vocês já ouviram falar disso? Sabe assim? muito, Tá? muito. Se sonhou cair dente, é porque parece que cair dente vai ter morte na família. É Não. morte. É morte ou renovação. O negócio, se você sonha cair todos os dentes, é porque algo novo está vindo aí. Porque cai os dentes, nascem novos, né? Ele tá falando assim, ó, gente, não é tão fácil de jeito, tá? Porque ele volta, lembra que ele fala da questão criptográfica lá no primeiro capítulo? Que era formas de se interpretações, tá? Formas populares. Então vamos lá. O sonho do sujeito precisa ser levado em conta a partir da realidade concreta. Olha o que o Freud está chamando a atenção. Olha aqui, ó. Não me surpreende que o mesmo conteúdo onírico possa ocultar um sentido diferente em pessoas diferentes, em contextos o quê? Diferentes. Então quer dizer que sonhos podem estar. A pessoa pode falar de sonhos muito parecidos, mas a gente tem que levar o que em consideração? De onde essa pessoa vem, Pessoa, qual que é a sim, classe social dessa pessoa, é homem ou mulher, hétero, trans, que agora a gente tem, né, a questão trans, é sim, trans, é um sim. homem trans, é uma mulher trans. No caso Brasil, é branco, é preto, a gente tem que levar isso em consideração, sim ou não? Né? É uma pessoa portadora de necessidades especiais? É classe média? É trabalhador? É trabalhador. É trabalhador CLT ou precarizado? Gente, olha a quantidade. Tem os junguianos, olha, que até tabela de sonhos, assim, é muito bom a gente pegar essa tabela dos sonhos junguianos e jogar no bicho. É muito bom a gente pegar isso ali e ver como é que a gente pode jogar no bicho. Mas nada contra. Eu acho assim que o Jung tem umas contribuições muito feras para psicanálise, principalmente quando ele estava ali falando sobre a questão da libido. Gosto com as coisas que eu acho muito importantes, né? Mas o que virou a escola junguiana que é um problema, que virou a tal da psicanálise do ego, né? E aí vira comportamentalismo, né? Aí é um problema. Tudo bem? Gente, vamos encerrar por aqui hoje. Aí lá no dia 27, a gente se reencontra e vamos até o sonho de Irma, que ele vai estar falando, vai relatar um caso pra gente, não é? A famosa injeção de Irma, né? Então, assim, ele vai estar falando de um sonho que ele teve, né? E quando ele atendia uma determinada pessoa, tá? E aí a gente vai ver o quanto que o Freud... Freud, o ego dele, era um problema. Quando as pessoas falavam que ele não era tão bom e o abandonavam, o Freud ficava muito nervoso. Bom, beleza? Alguma questão, alguma pergunta? Não. Então encerremos por hoje. Sim, Obrigada, Rodrigo. Tchau, Não se pessoal. sintam acanhadas de trazer muito, questões quando vocês acham que não vai ter nada a ver. Tem tudo a ver. Quando você acha que não tem muito nada a ver, tem obrigada. tudo a ver. Tá bom, Jans? Muito obrigada e uma ótima semana para todos. Para todos. Já eu que Boa agradeço, noite. viu? Obrigado, Rodrigo.
Obrigada, Rodrigo. Cadê?